Miriam Leitão tem uma frase que diz o seguinte: a crise nós só temos uma certeza, ela vai passar. Agradecer a secretária de Estado, Ana Paula, muito obrigado pela exposição e vamos em frente, não é isso? Nós vamos falar agora sobre inovação na saúde, o nosso tema de agora. Nosso palestrante é doutor em Ciência da Informação pela Universidade Federal Fluminense e Instituto Brasileiro em Ciência e Tecnologia, com tese Macrocrises da Informação, jornalista e consultor especializado em estratégia no mundo digital. Desde 1995, com foco no apoio à sociedade a lidar melhor com essa passagem cultural, reduzindo riscos e ampliando oportunidades. Atualmente, dedica-se à implantação do laboratório de inovação digital participativos em organizações públicas e privadas, incluindo as escolas. Vamos aplaudir e receber o doutor Carlos de Obrigado. Alô. O Ricardo fala que está devendo 200 milhões. Né? A Ana diz que o Estado está em crise e eu venho trabalhar aqui com uma ideia. Tá ok, obrigado. E eu venho aqui falar de uma outra crise e tentar apresentar algumas soluções para a gente pensar. O Ricardo, trabalhei com o Ricardo lá no Rio, na Prefeitura do Rio, durante 3 anos. A gente desenvolveu um projeto lá e eu vou falar um pouquinho desse projeto e a ideia seria a gente tentar pensar alguma coisa aqui para o Espírito Santo. Então, inovação, quando a gente fala de inovação, existe uma necessidade de entender etapas diferentes de inovação. Tem uma inovação de curto prazo, tem uma inovação de médio prazo e tem uma inovação de longo prazo. Nós vamos falar aqui basicamente de inovação de médio e de longo prazo. Aquela ideia que o Ricardo falou, vamos aqui trabalhar com projetos para 20 anos, então eu sou especialista em projetos de inovação de longo prazo. E por causa disso, eu tive que, quando você vai falar de futuro, você vai falar de inovação de longo prazo, a gente tem que entender para onde o mundo está caminhando, para onde está apontando o cenário, para você fazer uma projeção e se preparar para daqui a 20 anos você ter condições de estar atendendo a um futuro. Então, eu vou botar eu estou gravando, eu vou botar essa apresentação na internet, depois eu vou deixar esse slide para o pessoal, se quiser saber os endereços, pode ir para frente. Eu vou falar para vocês aqui de uma teoria para a gente poder entender o principal motivo da crise que a gente está passando, dessa crise que vocês viram, que é uma crise sobreposta. Vocês viram aqui o seguinte: há uma crise que veio do governo passado, mas há uma crise que é uma crise dos governos de maneira geral, na área de saúde, educação, segurança, que acontece já há algum tempo. Não é só no Brasil, é em toda a América Latina, em vários países, inclusive nos países hoje ditos de primeiro mundo, está havendo uma crise em função da chegada da China, perda de receitas, aumento de despesas e requestionamento do modelo, né, que as pessoas estavam acostumadas. Existe essa crise econômica e existe uma outra crise que eu quero falar com vocês, que tem a ver com essa teoria do kitnet de Copacabana. Todo mundo sabe o que é um kitnet? Eu tive que fazer uma palestra agora em São Paulo, o pessoal falou que kitnet é estúdio. Agora o cara não mora mais no kitnet, o cara mora no estúdio, né? Antigamente, onde é que você mora? Estou no kitnet, não, estou no estúdio. Aí o cara já acha que o cara é um artista. Estúdio, né? Então, o que acontece? O cidadão está na sexta-feira à noite no estúdio dele, em Copacabana, e toca a campainha e ele vai atender a campainha.
E não dá nem para dizer que na campainha que ele não está em casa, que passa aquela sombra no olho mágico, passa aquela sombra, e então ele atende a porta. Então, 6 parentes chegando de Vitória, 6 de Vitória para passar o fim de semana em Copacabana. O pessoal de Vitória não pergunta se vai chegando, me falaram que é assim. Não sei se eu estou enganado. Então olha só, o cidadão está lá, chegam 6 parentes para ficar no kitnet. Eu queria que vocês me ajudassem e me dissessem o seguinte: quais são os problemas que nós vamos ter neste kitnet, neste fim de semana? Por favor, que eu vou anotar. Quem sugere aí? Hein? Comida? Banheiro? Banheiro, cama, eu vou botar espaço. O que mais? Privacidade? Não ouvi. O que mais? Gente, falem alto. Hein? Organização. O que mais? Hã? Copo? O pessoal que o que? Bebe para beber? Quantidade de copo que é água? Suprimentos. Roupa de cama seria o que? Barulho. Boa. Eu não sei como é que eu vou botar a roupa de cama. Hã? Infraestrutura. O que é? Ventilação. Então olha só, eu vou ficar por aqui. Conviver, conflitos. Olha só, então eu vou ler para vocês aqui. Nós temos aqui o seguinte: essas 7 pessoas, 7, estão passando o fim de semana. Então os problemas que eles teriam que conviver seriam banheiro, espaço, privacidade, organização, suprimento, barulho, infraestrutura e conflitos, né? Eu aqui acho que suprimento, a gente está incluindo comida, né? E água talvez esteja entrando aqui também. Então, tem lógica dizer que estes problemas terão que ser equacionados nesse fim de semana? Sim ou não? Sim. Então, eu queria que vocês me dissessem o seguinte: quantas pessoas vocês acham que tinham no mundo em 1800? Por favor, quem chuta? 178 mil, não, mais. Mais, quantas? 1 bilhão? 1 bilhão, beleza, 1 bilhão. Então tinha 1 bilhão de pessoas. Quantos nós somos hoje? 7. Então presta atenção, nós tínhamos em 1800 1 bilhão de pessoas no mundo. E hoje nós temos 7. Ou seja, existia um kitnet com 1 bilhão e de repente chegaram 6 parentes e lotou o kitnet com 7. Então eu vou ler para vocês agora e a gente vai reinterpretar o que vocês disseram, analisando como se a gente falasse da crise do mundo, crise do Espírito Santo e a crise do Brasil. Eu vou ler para vocês o que vocês me disseram: que nós teríamos uma crise, independente de qualquer coisa, de banheiro, que é o saneamento, espaço, privacidade, organização, suprimento, em que a gente está falando de comida e água, barulho, infraestrutura e conflitos. Então, se a gente for analisar, pode avançar. Este é o gráfico da demografia do mundo a partir de 1800.
há um salto, e eu tenho uma justificativa, uma hipótese para esse salto, que é a chegada da República e o fortalecimento ou o desenvolvimento do próprio sistema econômico que a gente tem, que é o capitalismo, que permitiu que a gente saltasse de 1 bilhão de pessoas para 7 bilhões de pessoas no mundo. Ou seja, nós tínhamos em 1800 e fomos para 7. E eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte: vocês podem reparar o gráfico, que este não é um movimento tradicional do gráfico da espécie. Nós estamos vivendo um pico demográfico que nós nunca vivemos no passado. Se vocês vão analisar esse tema, planejamento estratégico, nós temos que entender no longo prazo por que nós estamos vivendo determinados problemas, por que de repente a gente está chegando a determinadas soluções e como a gente pode usar essas soluções para resolver determinados problemas. Então, eu vou colocar isso de uma maneira mais fácil. Aqui está mais ou menos um detalhamento disso. Então, aqui para vocês terem uma noção, eu em 1960, quando eu nasci, e muita gente aqui também deve ser de 60, não precisa levantar o dedo, 3 bilhões de pessoas no mundo. Eu nasci, no mundo que eu nasci, tinham 3 bilhões de pessoas. Aí muita gente fala assim: bom tempo é na minha avó botava uma cadeirinha na praia, minha avó botava uma cadeirinha na frente da casa dela, todo mundo na casa da minha avó. Aí eu pergunto assim: querido, quantas pessoas moravam na casa, na cidade, no lugar que a sua avó colocava a cadeirinha? Se for colocar uma cadeirinha hoje no Rio de Janeiro, vai levar uma facada. Então, é que a população, ela tem um problema, que ela tem uma invisibilidade. É mais ou menos aquela ideia do sapo e da panela, vai esquentando a água e a gente não vai percebendo que a nossa vida vai começando a ter determinados problemas. Eu, quando eu ia ao cinema, eu acho que a maioria das pessoas, quando ia ao cinema, tinha um cinema. Hoje qualquer cinema são 6 cinemas ou 7. Você tem que comprar o ingresso antes. No Rio, não sei se aqui também já tem lugar marcado. Então, lugar marcado. Antigamente, eu sou do tempo, eu acredito que muita gente aqui é do tempo, que os prédios não tinham grades, os prédios não tinham porteiros eletrônicos. A gente entrava nos apartamentos e batia na campainha. Essa história que eu estou contando para vocês, ela é mentira, porque o cara não conseguiria chegar lá em cima, a família. Porque hoje a gente vive grades, cercas, câmeras de segurança, e as pessoas falam: a violência piorou muito porque tem muito mais gente. Então, o que é grave nisso aqui, e o Ricardo falou da complexidade, e eu estou tentando analisar o nosso problema para a gente começar a ver as soluções. Quando nós colocamos 1 bilhão de pessoas no mundo, seria bom, não estou dizendo que existia, seria bom que tivesse 3 bilhões de pratos de comida todos os dias. Quando eu falo isso, as pessoas ficam assim: peraí, 3 bilhões todo mês? Não. Em 1800, nós deveríamos produzir, de maneira ideal, 3 bilhões de pratos de comida todos os dias. Hoje, quando vocês acordaram de manhã até a hora de dormir, no mundo todo, nós teremos que produzir 21 bilhões de pratos de comida por dia. Vocês já pensaram no que significa isso? Alguém está cuidando do frango, alguém está cuidando do ovo, alguém está fazendo pão. É uma rede gigantesca do mundo para que a gente tenha 21 bilhões de pratos de comida. E o que é interessante para a gente entender o mundo que a gente está entrando, para a gente começar a falar de uma coisa: quando a gente vai aumentando o tamanho, a gente não aumenta apenas a questão da quantidade, nós aumentamos a complexidade.
O ser humano, eu já vou mostrar para vocês que nós somos muito doidos, é que a gente não sabe disso, mas a gente é uma espécie muito doida. O cachorro, todo mundo que tem cachorro sabe que um cachorro é diferente do outro. Tem uma certa semelhança, mas é diferente. O ser humano é muito diferente um dos outros. Então, conforme a gente vai trazendo maluco, cada vez tem mais malucos diferentes. Isso vai gerando complexidade. Você vai fazer um churrasco na sua casa, vai chamar 10 pessoas, já começa a complicação. Ah, eu só tomo diet, o outro só cerveja sem álcool, o outro toma refrigerante, mas só Guaraná. Aí você começa a ver que o negócio vai para 200, cada um traz o seu e não enche o meu saco. Então, tudo isto vai levando a gente para um problema complexo, e é isso que a gente está discutindo aqui, é isso que é o problema do governo, que a gente não se toca. A minha missão, o meu estudo, a minha missão, digamos, profissional, é pensar o futuro de 50, 100 anos para frente. Então, quando a gente está falando de estratégia, e isso que o Ricardo fez na Prefeitura do Rio, e ele quer trazer para cá, é tirar vocês um pouco do dia a dia e jogar vocês para um planejamento de 50 anos, para vocês poderem entender que tem determinadas coisas que estão acontecendo no mundo hoje, que se vocês não tiverem uma atitude, essas coisas não só vão criar uma avalanche, como essas crises que a gente está vivendo agora, não terão determinadas saídas que vocês poderiam ter. Então, tudo isto vem, essa complexidade vai bater em tudo. Vai haver crises no transporte, vai haver crises na cultura, vai haver crises no lazer, vai haver crises na comida, na roupa, na comunicação, na escola, na segurança. Mesmo que nós tivéssemos governos suecos, mesmo que nós tivéssemos um país de iluminados, mesmo que os nossos políticos não fossem tudo que eles são, né? Tudo isso fosse possível, mesmo assim nós teríamos uma grande crise em função do tamanho. Eu fiz um estudo aqui em termos de Brasil. Então, quando a gente fala 7 bilhões, a gente fala 7 bilhões de pessoas. 1800, não tinha IBGE nessa época, isso aí é chute. Mas a gente vai chegar no Brasil. O interessante é que a gente aqui chega na República. Essa República começa em 1889, a gente tem um pico demográfico também no Brasil, em que a gente assume um sistema econômico mais dinâmico, e nós saímos de 30 milhões de pessoas para 200 milhões de pessoas, praticamente o mesmo número de 7 vezes. O Brasil, em menos tempo, em 100 anos, diferente do mundo, nós saímos de 30 para 200 milhões. Isso seria uma crise independente de qualquer governo, independente de qualquer qualidade de gestão que tivesse, qualquer uma. Mesmo que os ETs chegassem no Brasil e dissessem, agora nós vamos tomar conta de tudo, esses caras teriam que administrar essa crise. Ou saía matando gente também. É outra alternativa. Quando o cara fala, mas eu não quero viver essa crise, então sai matando gente. Pega uma metralhadora, sai matando gente. Porque não tem como você resolver esse problema da demografia. Então, eu fiz um estudo aqui para vocês analisarem o Espírito Santo. E coloquei o Espírito Santo na minha família. Como é que estava a minha família com o Espírito Santo? E eu cheguei a um dado interessante, que nos últimos 125 anos, o Espírito Santo cresceu em tamanho de população 26 vezes. 26 vezes. Porque todo mundo vem para a cidade, todo mundo caminha para os estados, você vai concentrando no sudeste, você vai esvaziando os outros lugares, e você então vai crescer 26 vezes. Se você colocar isso em Vitória, talvez seja até mais gente. Então, quando meu avô, e eu estou falando isso numa geração, preste atenção, eu não estou falando isso há muito tempo, porque o pessoal fala, 100 anos, isso aí está muito longe. O meu avô, que nasceu aqui por volta de 1900, quando ele chegou no mundo, o Espírito Santo tinha 135 mil habitantes.
época que a vovó botava a cadeirinha na casinha dela, que ela conhecia todo mundo, que a cidade era tranquila, que todo mundo podia dormir de janela e portas abertas. E aí nós vamos tendo um pique de 135 para 3 milhões, 3,5 é o dado que eu tenho de 2010. Então vocês podem reparar que a crise do Espírito Santo, independente de qualquer coisa, existe uma complexidade que aconteceu no Espírito Santo assim, e ela não foi planejada. Nós não planejamos, nós não percebemos o problema. Então, e aí, só um minutinho, vamos só voltar um pouquinho para trás. E aí então a gente tem meu pai, aqui um 457, quando eu nasci já tínhamos aqui um 1,4, meu filho mais velho 2,0, e os meus gêmeos quando nasceram já tinham chegado aqui a 3 milhões. Então estou colocando na minha família, e vocês estão vendo o avanço do processo. E quando a gente está falando de saúde, tudo isso significa que alguém vai bater num hospital com problema. Muito mais gente vai bater com problema no hospital. Então, e aí agora a gente vai começar a falar de uma coisa para mostrar que a gente é muito mais doido do que a gente imaginava. Eu vou começar a defender umas ideias aqui muito mais doidas que vocês imaginaram. A nossa espécie, para a gente poder fazer a estratégia que vocês querem fazer, essa estratégia de longo prazo, é o seguinte, para vocês entenderem para onde o mundo está indo e para onde o que a gente tem, o que vocês têm que fazer para a gente começar a pensar esse futuro. A nossa espécie humana, nós temos que fazer uma revisão da maneira que a gente pensava a nossa espécie. Se a gente não fizer essa revisão, a gente não vai conseguir pensar o futuro. Vocês não vão entender seus filhos, vocês não vão entender os seus netos. Os seus filhos e os seus netos já fazem parte de uma outra espécie, não é mais a mesma espécie, todo mundo sabe disso. A garotada já vem com outro chip na cabeça. Nós estamos num processo de mutação da espécie. Nós estamos começando a entrar em outro mundo, porque a espécie está entrando, independente de qualquer coisa, ela já está migrando para esse outro mundo. A espécie humana está migrando, está mutando, está em processo de mutação. Aí você vai dizer, como isto é possível? E aí o que eu acho que é interessante a gente perceber, e isso a gente vai entender agora com a chegada da internet, estudando profundamente essa questão, o que está acontecendo? A espécie humana, o lobo tem um tamanho de matilha, não sai daquilo ali. O elefante tem um tamanho de bando, não vai sair daquilo ali. As zebras também têm um tamanho, não vai sair daquele tamanho, as zebras. Por que a zebra não consegue crescer muito? Por que você não vê numa pradaria um conjunto gigantesco de lobos pastando ou querendo comer as coisas? Porque existe uma escravidão. Olha só o que eu vou dizer para vocês. As outras espécies são escravas da genética. As outras espécies têm uma limitação de tamanho. Elas não podem crescer. Porque as outras espécies, elas têm a genética delas, a comunicação que elas estabelecem para sobreviver, a forma de sobrevivência das outras espécies, elas são escravas, está impressa na genética delas. Então, você vai ver lá, o número de lobos em 400 anos atrás, 600 anos, 800 anos, vai ser mais ou menos aquele tamanho de lobos ali. E pode vir um biólogo aqui dizer, não, mas mudou um pouquinho, pode ter mudado, mas muito pouco. O que acontece com o ser humano? O que vocês têm que colocar na estratégia de vocês? Se vocês não colocarem isso na estratégia de vocês, vocês vão ser surpreendidos com mudanças, com coisas que vocês nunca imaginaram. Porque vocês não estão entendendo o que é a nossa espécie. A nossa espécie não tem limitação de tamanho. É a única espécie animal deste planeta
que eu gosto de brincar, desta humanidade, como dizia o Lula, né? Desta humanidade, é a única espécie que pode crescer indefinidamente de tamanho. Porque nós não temos, a maneira que nós administramos o mundo não é genético, é cultural. E aí vem um elemento fundamental para vocês entenderem o mundo, para a gente entender os nossos filhos, entender os nossos netos e entender o que vai acontecer e entender a inovação que a gente precisa fazer aqui para começar a superar determinadas crises, é entender o seguinte: nós somos uma tecnoespécie. Tecnoespécie. Muita gente, quando eu falo isso, fala assim: eu não sou uma tecnoespécie. Eu tenho uma casa de campo que não tem luz e não tem fogão elétrico, fogão de gás. Eu sou uma pessoa natureba. Tem muita gente que acha que é natureba. Aí eu faço um teste natureba. Eu tenho um teste natureba para saber se a pessoa realmente é natureba. Aí eu pergunto, meu primeiro teste natureba com uma pessoa que diz que não é uma tecnoespécie, que ela é natureba. Querida, porque geralmente não tem nada contra, os meninos às vezes também fazem, mas às vezes é menina. No caso era uma menina. Eu falo: querida, como é que você vai para a sua casinha de campo natureba? Aí eu pego o meu jipinho. Eu falo: não. Jipinho não. Jipinho é tecnologia. Tu é uma tecnoespécie, está querendo fugir disso. Aí ela fala: não, então eu não vou de jipe não, vou andando porque é perto. Como é que você vai andando? Ah, eu vou botar aquela botinha que eu comprei na Timberland. Que isso? Botinha da Timberland? Tecnologia. Você tem que ir pelada. Pelada. Porque aí ela vai realmente sem nada. Ela não tem nenhuma tecnologia. Se ela for pelada. Aí então ela fala assim: tá bom, eu vou pelada ali pelo acostamento. Eu falei: não, senhora. Acostamento, estrada é asfalto transformado, tecnologia. Tu vai pelo meio do mato. Sabe o que acontece? O problema que a gente tem é que o nosso cérebro torna as tecnologias invisíveis para poder viver. Você bota um óculos bifocal, a primeira coisa que o cérebro faz, ele estranha. 2 dias depois você está tranquilo. Ele vai se adaptando. Então tudo que a gente tem aqui hoje nessa sala, que é tecnologia, a gente não estranha. Essas carteiras, uma vez me ligaram. Nepomuceno, e essas tecnologias da escola? Eu falei: é mesmo, vamos falar das tecnologias da escola. Você quer falar das carteiras, dos cadernos, das canetas, do ventilador, do quadro negro? Não, quero falar das novas tecnologias. Eu falei: das novas. Como se a escola não tivesse sido uma tecnoescola desde o primeiro dia. Sempre fomos uma tecnoescola. Então o que eu quero chamar a atenção de vocês é que, se não entender isso aqui, se não colocar isso dentro do planejamento estratégico do governo do Estado, não vai se entender para onde o mundo está indo e não vai conseguir utilizar o que a garotada está fazendo para ajudar a gente a resolver esta crise que a gente está vivendo, demográfica. Queria passar um videozinho, ver se consegue. Esse é um vídeo famoso do 2001 em Odisseia no Espaço. É bem curtinho. Tem som aí, ó.
Isto é tecnologia também. Bom, ele dava mais umas 3 marteladas na cabeça daquele bicho e acabava. Então, o que eu quero mostrar com essa cena? Aquele macaco que vira humano, quando nós dissemos assim, eu quero ser humano, essa vida de macaco não está legal, eu vou ser humano, o que aconteceu? Eu vou ser uma tecnoespécie. Num dia, numa caverna lá, a galera olhou para o lado e falou assim, o leão tem rabo, nós não temos. O macaco tem rabo, o leão tem boca e aqueles dentes, nós não temos. O macaco tem rabo, a gente não tem. Os pássaros têm asa e nós não temos. Se a gente continuar nessa, mano, acabou. Eu acho que houve essa assembleia um dia. Vamos votar. A gente vira uma tecnoespécie ou continua nessa lama que nós estamos aqui? Aí, galera, tecnoespécie. Aí venceu, né, a proposta tecnoespécie e nós então entramos no mundo da tecnoespécie. Então, pode dar um pulinho. Então, o que eu quero mostrar para vocês, para colocar isso dentro do planejamento estratégico de médio e longo prazo, eu quero mostrar para vocês que a nossa espécie é tão doida que quando a gente aumenta a demografia, nós criamos uma crise produtiva. Essa crise produtiva, ela leva a gente para começar a mudar o modelo de comunicação. A comunicação que a gente está criando agora é uma tentativa de solução da crise demográfica. A internet vem para ajudar a gente a resolver a crise demográfica. Eu vou mostrar como é que ela vai ajudar. E é aí que a gente começa a partir para as soluções. E essa crise demográfica, pressiona a produção na área de saúde, inclusive, que vocês são da área produtiva de saúde, que tem que resolver o problema da espécie. E a gente cria um novo modelo de comunicação. E aí que vem a coisa mais doida que eu vou dizer nessa palestra aqui para vocês, para guiar vocês nesse futuro. Quando você muda a comunicação e você descentraliza a informação como nós estamos fazendo, nós começamos a criar um novo modelo de governança da espécie inteira. Nós estamos começando a ver mudanças da governança da espécie. A maneira que a gente resolve o problema, a maneira que as organizações estão estruturadas, a maneira que a secretaria está estruturada, a maneira que o governo está estruturado, a maneira que a gente pensa política, a maneira que a gente pensa a escola, a maneira que a gente pensa um hospital, está ligado ao modelo passado da governança. Estamos começando a ver um novo modelo de governança muito diferente do que nós estamos acostumados. E se a gente vai pensar o futuro, o planejamento estratégico do governo do Espírito Santo, isto tem que ser colocado como um dos itens fundamentais para pensar. 10 minutos. Isso tem que ser pensado como fundamental. Porque se não for pensado isso, primeiro vocês vão perder a oportunidade de usar determinadas ferramentas que serão muito úteis para resolver essa crise que está se falando. E segundo, isto vai acontecer a despeito de vocês. Então, quais são as regras que a gente foi aprendendo, estudando? Quanto mais aumenta a demografia, mais sofisticados terão que ser os ambientes produtivos. Como nós somos uma espécie que cresce, e somos a única que cresce, conforme a gente vai crescendo, nós vamos começando a ter uma demanda de mudança de governança. A nossa governança atual foi construída para um mundo de 1 bilhão de pessoas. Não é mais eficaz para esse mundo de 7 bilhões. Esta crise que vocês estão passando aqui no Espírito Santo, essa crise que vocês estão vivendo de complexidade, de não ter dinheiro, é apenas um sintoma disto aqui. E a saída do médio e longo prazo é a construção de um novo modelo de governança, que eu vou mostrar como é que funciona. Não estou dizendo que vocês vão priorizar isso no planejamento estratégico. Não estou dizendo que isso aqui agora é totalmente o planejamento estratégico, não é isso. O que eu estou defendendo é que isto tem que estar no planejamento estratégico. Tem que ter uma pontinha disso no planejamento estratégico. Para daqui a 10, 20 anos, vocês escolherem
os frutos daquela árvore que vai crescer. Mas se não plantar agora, não vai chegar lá na frente. Então, vamos lá. Quanto mais sofisticados os ambientes produtivos, mais sofisticados terão que ser a comunicação e a governança da espécie. O que define o modelo de produção, de comunicação e da governança da espécie é a complexidade demográfica. Ou seja, o mundo para 7 bilhões de pessoas tem que ser muito mais sofisticado do que o mundo de 1 bilhão de pessoas. Bora. Ao aumentarmos a complexidade demográfica, teremos que promover uma sofisticação nos ambientes produtivos de comunicação e de governança. É isso que tem que entrar no planejamento estratégico. Então eu fiz aqui um desenho para vocês, mostrando aqui uma espiral. Isso aqui é um estudo muito fortemente baseado na Escola Canadense de Comunicação, adaptado aqui no Brasil por um conjunto de pesquisadores que está trabalhando em cima disso. Então, quando a gente tem um mundo de 500 milhões, até 500 milhões, vale uma governança de aldeia pequena, parecida com a governança dos lobos. Quando a gente começa a chegar até 1 bilhão de pessoas, a gente começa a trabalhar com uma governança oral impressa e vai sofisticando. Quando a gente chega até 7 bilhões, que é o nosso caso, nós temos uma governança oral impressa e eletrônica com as mídias de massa. Passou dos 7 bilhões, o que a gente está aprendendo com a vida é que agora a gente vai construir uma governança digital. A governança que a gente está começando a construir é uma governança digital. Nós não estamos colocando aparelhinhos, brinquedinhos na mão das pessoas. As crianças não estão mudando porque elas estão achando bacana usar os aplicativos. Nós estamos fazendo a mutação da espécie, nós estamos nos tornando uma espécie mais sofisticada, não pior nem melhor, porque não existe esse conceito moral nessa discussão. É uma espécie mais sofisticada e mais preparada para viver no mundo de 7 bilhões de pessoas. Bora. Vou passar, isso aqui é mais ou menos o mesmo gráfico, vou passar rápido. Cidades megalópolis, e a gente vai entrar agora na fase final para chegar na proposta. Nós vamos começar a imitar a comunicação das formigas. Nós já estamos fazendo isso, vocês já estão fazendo isso e vocês não sabem que estão fazendo. E é a comunicação das formigas que vai ajudar a gente a resolver um conjunto grande de problemas na área de saúde. Vamos ver a comunicação das formigas. Bora. Formigas vivem... Bora. O que é a comunicação das formigas? A comunicação das formigas é o seguinte: fulano avisa para ciclano que tem coisa que é boa, que não é. Curtiu, não curtiu. Essa coisa do curtiu, não curtiu, isso é uma brincadeira do Facebook. Não é uma brincadeira do Facebook. Isso está virando negócio. Isso está ajudando a gente a resolver problemas complexos. Porque é assim que as formigas fazem nas colônias. Então você pega o Mercado Livre, quando você deixa lá um rastro, você diz quem comprou o quê, quanto comprou, e quem está vendendo bem e quem não está vendendo bem. Isso permite que o Mercado Livre hoje tenha milhares de compradores e milhares de vendedores que fazem uma autogestão sem nenhum gerente. Se você chegar lá no Mercado Livre e der um tiro na cara do coordenador do Mercado Livre, na cara dele, mas dá mesmo, e quando ele cair no chão dá mais 3, no dia seguinte o Mercado Livre vai continuar funcionando, porque não depende de um gerente, de um coordenador, é autogestionado. É para esse mundo autogestionado que nós estamos indo. Bora. A mesma coisa na estante virtual, estrelinha, bora. Mesma coisa no TaxiBit, estrelinha do taxista. O que tem dentro do carro do taxista? Tem ar-condicionado? Pode levar cachorro? Aonde está o taxista? Qual é a distância? Qual é a avaliação do taxista? Isto tudo tem que ser colocado para resolver problemas na área de saúde. Este tipo de ferramenta é fundamental para o gestor tomar decisões que hoje ele não consegue tomar. Bora. Vou mostrar aqui como é que a gente está fazendo. Tem um videozinho, tomara que esse aqui... Não, tem que voltar lá na... Tenta... Não, demora um pouquinho. Então, como é que as formigas trabalham? E nós vamos ter que imitar esse modelo das formigas, a comunicação.
elas traçam um rastro no chão, como se fosse o Mercado Livre. Então aqui é um exemplo, tem o fogo, quando o fogo aparece, desaparece o rastro, é como se caísse a internet. Elas ficam todas, que nem o pessoal quando esquece o celular em casa, babando na rua, abstinente. As formigas também ficam aqui, elas começam a bater a cabeça. Cadê meu WhatsApp? Eu preciso passar o WhatsApp agora. Então, as formigas, elas começam, elas não conversam. É isso que eu quero falar para vocês. Porque quando ela aumentou muito o tamanho das formigas, da população das formigas, elas resolveram não conversar mais. Tem um WhatsApp, eu vou mostrar depois que tem um certo WhatsApp. Mas a maior parte da comunicação é através do curtiu ou não curtiu. Porque com isto, elas eliminam o gerente, com isso elas eliminam o gestor e elas começam a se relacionar sozinhas entre elas. Porque é mais complexo. E nós começamos a imitar as formigas. Então aqui elas já recuperaram e elas foram para a direção do formigueiro. Olha uma formiga deixando curtir. Ela está vendo aqui um vídeo da Porta dos Fundos. Olha como é que ela vai avisar para as outras que ela gostou do vídeo. Ela não vai falar, achei aqui um vídeo bacana. Pouca gente vai ouvir. O que ela vai fazer? Olha só, olha ela curtindo aqui. Olha ela marcando. Olha ela dizendo que aquilo ali é um negócio. E quando as pessoas sentem um cheiro, elas seguem. Aquele vídeo é bom, porque fulano me indicou. Aquele vídeo é legal, né? Então eu posso começar a avaliar uma série de coisas. Aqui ela vai fazer um WhatsAppzinho, vai aparecer aqui o WhatsApp. E vocês vão fazer como vocês estão usando isso. Olha eles, vocês usando isso aqui. Olha como tá. Tem aqui um sonzinho, aumenta. You just became a waste. That means you're never alone on the road. That's because you're now connected to the largest community of drivers on the planet who share real-time traffic information and live road alerts to help everyone bypass traffic, save time and gas money on their commute. So just drive with the Waze app open, and you're already contributing a ton of traffic info that helps your fellow drivers. You can also actively report events you see while driving. All hands-free, of course. Waze's big brain rounds up all the real-time info shared by the community. It gives you the fastest route to your destination, every time. Even rerouting you midway if there's a better route. Waze learns the routes you prefer at frequent destinations. In fact, we send them too. Connect to Facebook to meet up, arrange pickups, and see the live status of your friends and colleagues arriving to an event or shared destination. Even Waze's maps update in real time. The community keeps them ever improving. Hey, you can get involved in map editing too. The bigger your community, the better Waze gets. So, spread the word, because when drivers work together, the road ahead gets a little brighter. O Waze vai criando o rastro e os outros vão aprendendo com aquele rastro, via GPS, via o aviso. Isto é formiga, isso é a comunicação das formigas. E você vai resolver o problema. Eu estava em São Paulo, o cara falou assim para mim, antigamente eu não sabia o tempo que ia durar. Ele falou para mim, eu não tinha bola de cristal, hoje eu tenho a bola de cristal. Olha o Waze aqui. Bora. Então, o modelo de comunicação governamental obrigatoriamente vai ter que usar esse tipo de comunicação, porque ele é mais sofisticado. Bora. Então, qual é o modelo hoje? O modelo hoje é esse aqui, ó. O problema que vocês têm hoje é esse, tempo e custo. Vem a comunicação oral, alguém reclamando, sobe para o gestor tem que tomar uma decisão, desce, não tem que subir, tem que descer. Então isso aqui começa a ficar obsoleto. Bora. Qual é o modelo que a gente está? Só mais um pouquinho. Vamos, pula mais um. O modelo que a gente está construindo é esse aqui. Você coloca tudo numa autogestão. Eu vou mostrar como é que isso aparece para o gestor. Então você começa a receber informação do usuário via celular, você começa a receber informação via carros que você pode colocar chip, equipamentos que você pode colocar chip, e você começa então, o gestor começa dentro dessa plataforma, gerenciar esse algoritmo e começar a analisar esses dados todos e começar a tomar decisões melhores. Qual é a perspectiva? Você hoje aumenta a qualidade, você vai continuar aumentando a demografia, porque essa você não tem controle, e você vai reduzir o teu custo. A comunicação, essa 3.0, eu chamo de 3.0, mas aqui o pessoal trabalha com 2, não tem problema, pode ser 2,5 também, né? É mais barata. Você tem capacidade de saber onde aprimorar. O processamento é feito através da voz, da escrita e da colaboração de massa. O gestor passa a gerenciar.
Não mais o processo, mais o algoritmo. Quero mostrar aqui um modelinho. Então você vai criar um banco de dados para você analisar, por exemplo, do ponto de vista do usuário, quais são as unidades consideradas de excelência e quais são as unidades que são consideradas com problema. E o gestor vai poder saber. E dentro da unidade dele, ele vai saber, a partir do feedback do usuário, o que é o sentimento das pessoas em relação a essa unidade. É um exemplo. Bora. Isso aqui é um gráfico, isso aqui é real, né? Isso aqui é real, tem na internet. Você teria uma televisão e aqui você teria todo o cenário de todas as unidades. Então aquela coisa que o Ricardo falou, tem um pessoal saindo de não sei de onde, indo para não sei aonde, isso apareceria aqui. Teria várias formas de fazer isso. Mas o pessoal é muito sem recurso, não tem dinheiro para colocar celular, SMS. Mas bota um curtir, não curtir na saída do posto de saúde, do hospital, e você vai tendo avaliação. E aos poucos você vai criar um banco de dados online, vivo, que você vai conseguir identificar rapidamente aonde alguma coisa está fora do padrão. E aonde você tem que atuar para você melhorar. E quais são as unidades que estão conseguindo, a partir de determinada coisa, do sentimento do usuário. Porque às vezes não importa o que o gestor acha que é melhor, importa é como o usuário está percebendo o sistema. Bora. Métrica de avaliação, reduzir custos e aumentar benefícios. E aí tem como começar. Vai pegar isso, vai implantar isso de uma vez só? Não. Modelo chinês. Cria uma zona de inovação, cria um laboratório de inovação e começa a experimentar numa determinada zona separada, escolhe um projeto piloto para poder atuar nesse projeto piloto. Esse aqui é o desenho que eu fiz, que é a experiência lá de 3 anos dentro lá da prefeitura. Esse laboratório vai ser capacitado, um laboratório que pode ser da Secretaria de Saúde, pode ser um laboratório ligado ao governo do estado. Isso aqui vale para qualquer secretaria. Você teria uma fase de aculturação, que é a fase de capacitação. Depois você teria uma incubação, projetos, protótipos, que tem que ser financiados. Se você não tiver dinheiro para financiar, você pode correr para financiar fora, capital, Banco Mundial, algum banco, inovação, chegar para alguns empresários, para bancos, para aonde você possa investir, se você não tiver recurso. E depois então você entra em produção, e essa produção você começa a ter a experiência do uso da comunicação, da colaboração de massa e dessa nova comunicação para você poder resolver determinados problemas que hoje você não tem. Isso vale para tudo. Você pode colocar chip no que você quiser para receber esses dados e começar a trabalhar de uma maneira melhor. Esses aqui são alguns projetos, aqui está a Iplan, que eu já trabalhei, alguns projetos que eu já participei. Passei 1 ano discutindo isso na Petrobras, 1 ano no BNDES, 1 ano na Dataprev, passei na Prodesp discutindo com as pessoas. Essas teorias todas aqui é uma produção coletiva de várias pessoas, Natura, Nokia. Eu boto aqui, eu tenho um livro, Gestão 3.0, quem quiser ter mais informação, esse livro eu lancei em 2013, que eu detalho a metodologia e o conceito. Esse aqui é o Pierre Levy, que eu tenho acompanhado, ele é o, digamos assim, o norte, né? Ele tem acompanhado esses trabalhos que a gente tem fazendo, o Ricardo fez um texto para o livro, e ele também fez, o Pierre Levy, que é um cara importante nessa área de saber-cultura. E aqui estão os dados, inclusive aonde que eu vou colocar essa palestra, eu estou colocando no YouTube. Bom, era essa a mensagem que eu queria passar. Obrigado. Obrigado, Marcelo, doutor Carlos Santos. Antes do almoço, temos ainda mais uma apresentação. Vamos rapidamente falar.